papo super descontraído. Temos um entrevistado mais do que especial aqui no restaurante Ladrillo, tomando esse cafezinho que vocês estão vendo. Vamos conversar com ele, que é ilustrador, jornalista, diretor de TV, Álvaro Moya. Tudo bem? Tudo bem, Thaís, e você? Tudo ótimo. Álvaro, eu sei que você foi um ícone da história de quadrinhos, criou a história de quadrinhos, e o público aí de casa quer saber um pouco mais sobre isso. Quando eu era pequeno, eu não sabia ler. E meu irmão mais velho comprou aquele álbum do Flash Gordon do Planeta Mongo desse tamanho. Então, quando ele ia na escola, eu ia lá, abria e ficava copiando aqueles desenhos do Alex Raymond. E eu pegava, colocava o álbum na mesma posição que ele tinha desenhado, para ele não ver que eu estava mexendo no quarto dele. E um dia ele estava com um amigo, trouxe um amigo e disse: meu irmãozinho desenha bem, quer ver? Olha, mostra para ele. Aí eu falei: puxa, ele sabe que eu desenho? E mostrei. Aí eu falei assim: meu irmão disse que eu desenho bem, então você desenha de história em quadrinho. Aí entrou na minha cabeça. E você escutava música clássica, se inspirava e desenhava mais ainda. Aí quando eu comecei a trabalhar como desenhista profissional, eu ouvia sempre a Rádio Gazeta, que tinha um programa chamado A Música dos Mestres. Hoje a Rádio Cultura tem música clássica 24 horas por dia. Mas naquele tempo só tinha 1 hora, e essa 1 hora para mim eu aproveitava para ficar desenhando. Era preciosa. E era difícil você ter um toca-disco naquele tempo. Então, quer dizer, tinha só rádio, né? Rádio, quadrinho e cinema, eram as coisas que existiam naquele tempo. E você que dirigiu a TV Tupi, Excelsior, começou a TV Bandeirantes, também quero saber isso. Teve um período que eu parei de fazer história em quadrinho, desisti de fazer quadrinho e fui trabalhar em televisão. Porque o Walter Jorge Durst tinha me indicado para desenhar os letreiros de inauguração da TV Tupi no dia 18 de setembro de 1950. Então eu que desenhei os letreiros do show de inauguração. E depois eles queriam que eu trabalhasse na televisão, eu digo: não, eu não gosto de fazer letrinha. E continuei tentando fazer quadrinho. Quando eu vi que quadrinho não dava mesmo, que era muito complicado, eu acabei desistindo de trabalhar na televisão. Eu nunca me lembro das coisas, quer dizer, quando eu comecei a trabalhar em televisão era em 1955 na TV Paulista, Organização Vitor Costa. E quando a Pro TV da David Alves organizou aquele grupo, eu falei: não, eu não sou pioneiro da televisão. É sim, você não desenhou o letreiro de inauguração? Ah, é mesmo. Então eu sou pioneiro também. E aí eu comecei a participar, mas que as coisas que eu estava fazendo eram importantes. Muitos anos depois, a TV Cultura estava fazendo um programa, acho que era 35 anos ou 40 anos da história da televisão. Estava o Cassiano Gabus Mendes, o Walter Avancini e o Abu Janra e eu. Então nós estávamos lá gravando os nossos depoimentos sobre a televisão. E nisso chega o palhaço Fusarca. E ele entra com um desenho. Eu falei: esse desenho fui eu que fiz, Fusarca e Torresmo. Ele falou assim: nós de circo temos a mania de colecionar coisas. Quando terminou a noite de inauguração, eu vi todos esses cartões no chão e eu peguei o meu de lembrança. Então eu nem sabia que aquilo era importante, que eu deveria ter guardado. Quer dizer, eu sempre colecionei quadrinhos, então eu tenho uma das maiores bibliotecas, a maior biblioteca no Brasil sobre quadrinhos, e os europeus, quando viam as minhas coleções, eles ficavam surpresos. É uma coleção desde 1934 até os dias de hoje. E a Europa, quando houve a guerra, o Mussolini e o Hitler proibiram as histórias em quadrinhos. Então os europeus ficaram sem os quadrinhos desde 1939 até 1945. O Alain Resnais, aquele grande cineasta francês, quando terminou a guerra, ele corria atrás dos soldados americanos, em vez de pedir cigarro ou chocolate, ele dizia assim: me dá gibi que eu quero pegar o que aconteceu. Então os europeus, quando viam a minha coleção, ficavam impressionados, porque eu, inclusive, depois da inauguração da TV Tupi, em 18 de setembro de 50, no ano seguinte, 18 de junho de 1951, eu e um grupo de desenhistas fizemos pela primeira vez no mundo uma exposição de histórias em quadrinhos. Hoje as enciclopédias dos Estados Unidos, da França, da Itália, da Espanha, de todo lugar cita que o Brasil foi o primeiro país do mundo a fazer uma exposição de quadrinhos.
E você que esteve do lado de tantas personalidades, com todo esse trabalho fantástico que você desenvolveu das histórias em quadrinhos, quais foram as maiores personalidades que estiveram presentes junto com você? Bom, eu conheci todos os desenhistas de histórias em quadrinhos, né? Quer dizer, na época de que nós fizemos a exposição, nós tivemos contato com os grandes desenhistas americanos através de correspondência. Depois, quando eu comecei a trabalhar na televisão, eu fui nos Estados Unidos e tive contato pessoal com eles. Então, são tudo nomes que o público não conhece. Mas o desenhista do Flash Gordon, o desenhista do Príncipe Valente, o Tintin, o Asterix. Quer dizer, todas... eu dei o original meu para o Walt Disney me deu um desenho dele autografado por ele mesmo. Porque no tempo que eu era desenhista, eu fazia as capas do Pato Donald e do Mickey para a editora Abril. E assim, quando eu fui lá, eu peguei e dei um desenho meu assinado Overman para o Walt Disney e pedi um desenho. É um dos poucos do mundo que tem uma assinatura original. Original do Walt Disney. Então, quer dizer, eu conheci muita gente, não só do mundo de quadrinhos, mas também o pessoal de cinema, de teatro, de música, música clássica, música popular, de jazz. Quer dizer, eu viajei muito pelo mundo e conheci muita gente importante. A maioria deles, infelizmente, já morreu e eu ainda estou aqui. E o mais importante está aqui comigo, né, gente? E eu quero saber uma história incrível que aconteceu. Uma das, né? Porque você deve ter várias. Tem muitas histórias, mas tem uma que eles me pedem muito para contar, que é o seguinte. Quando eu estava trabalhando na CBS Television em Nova York, eu falei aqui no Brasil, na Folha, que eu ia fazer um estágio na televisão americana em Nova York. Então, eu propus mandar algumas entrevistas para o Brasil. Era uma desculpa para eu ir encontrar as pessoas que eu queria conhecer lá nos Estados Unidos. E quando eu estava no Department of State em Washington, eu fiz uma lista das pessoas que eu queria entrevistar e eles organizavam tudo. Quer dizer, um táxi foi me buscar em Hollywood no hotel e eu fui para o estúdio da Paramount e entrevistei o Stanley Kubrick. Então, quer dizer, eu conheci muita gente. Mas o mais incrível que aconteceu comigo foi que eu me entrevistaram o grande dramaturgo Arthur Miller. Eu fui no edifício chiquérrimo, na Quinta Avenida, em frente ao Central Park, e toquei a campainha para entrevistar o Arthur Miller. E eu vi umas vozes femininas lá dentro. Eu falei, puxa, se a Marilyn tivesse aí, abre a porta, a Marilyn na minha frente. Que impressionante. Eu não gaguejei, eu falei, sou jornalista brasileiro que veio entrevistar o Mr. Arthur Miller. Ela falou, pois não, e entramos, o Arthur Miller veio, ela estava completamente sem maquiagem, com o cabelo despenteado, muito mais linda do que nos filmes. Nos filmes ela era excessivamente maquiada, excesso de laque no cabelo, então ela já era linda, mas pessoalmente com o rosto lavado, sem maquiagem nenhuma, com o cabelo solto, com um pullover grande, descalça e com uma calça jeans de corduroy marrom, lindíssima, muito mais bonita do que no cinema. E naquela época ela estava muito bem com o Arthur Miller, ela estava muito feliz, você via no rosto dela que ela tinha irradiando. Nós então fomos para o escritório do Arthur Miller para eu entrevistá-lo e ela falou, Arthur, nós temos aquela outra reunião. Ele falou assim, quanto tempo você acha que precisa me entrevistar? Você tem 40 minutos. Eu falei, tá bom. Então eu sentei e entrevistei o Arthur Miller. 40 minutos depois ela abre a porta e fala assim, Arthur, eles já estão aí. Eu parecia aquele bonequinho que você... eu fiquei de pé, o Arthur Miller, não, senta aí. Falta alguma coisa? Não, a entrevista foi muito boa. Ele falou comigo da parte política, que ele estava sendo perseguido pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas e que ele estava ameaçado de prisão porque ele não tinha delatado comunistas ou simpatizantes naquele tempo. Quando então nós fomos para sair, eu falei assim, puxa, que pena, se eu soubesse que a Marilyn estava aqui, eu teria trazido a minha máquina fotográfica. Ele me deu um puxão de orelha, falou assim, eu não permitiria porque seu pedido era simplesmente para me entrevistar. Aí eu falei, mas então você pode me ceder fotografia do seu arquivo, de você e da Marilyn, para ilustrar a matéria que vai sair na Folha de São Paulo, que é um dos maiores jornais do Brasil. Ele falou, um momento, ele foi lá para a salinha de espera onde estava a secretária
E aquele living enorme, um tapete branco que ia até o joelho, a Marilyn, lá de longe, viu que eu estava sozinho na espera, feito uma estátua. Ela, muito educadamente, se levantou e veio fazer sala para mim. E eu aproveitei a oportunidade. Eu falei, olha, eu faço parte de um grupo de estudiosos de cinema, de jornalistas, que seguem o cinema. E nós, que vimos você em Love Nest, Love Happy, All About Eve, nossa, vocês viram tudo isso? Vimos até The Chorus Girl também com você. Nós já notamos naquelas pontinhas que você tinha muita personalidade e que você tinha um futuro e que nós já reparamos. Tanto que eu posso dizer hoje para você que nós no São Paulo, naquele grupo de jornalistas e de críticos de cinema, não consideramos você uma estrela, e sim uma atriz. Oh, thank you. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher. Grande Álvaro Moia, obrigada pela sua entrevista e muito sucesso para você. Obrigado, espero que eu tenha algum dia.